vai para o parágrafo 11, ó. Não serão computadas, não serão usadas para fazer a contagem, né, para efeito dos limites de tetos remuneratórios, de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Quero que você entenda uma coisa. O servidor pode receber dois tipos de parcelas. Parcelas remuneratórias e parcelas indenizatórias. Tá? Remuneratórias têm relação com o seu próprio trabalho. É uma retribuição pelo seu trabalho. Então, pense que você, por exemplo, trabalhou a mais. Você tem que receber horas extras. Então, isso é uma parcela remuneratória. Você está sendo remunerado por aquilo que você está trabalhando a mais. Você também tem parcelas que são indenizatórias. As parcelas indenizatórias, elas servem para, me perdoem a redundância, mas para indenizar o servidor. São parcelas que são pagas como uma compensação ao servidor. Então você poderia colocar aqui vale transporte, tá? Poderia colocar alguma indenização por danos morais ou materiais que o servidor recebe. Poderia colocar férias indenizadas pela não concessão. Então você não tirou férias no período correto e a administração precisa pagar em dobro essas férias. Tá? Então, veja só, como que você faz a verificação do teto? E essa é a mensagem do parágrafo 11. Você precisa olhar para o teto e entender que o teto tem relação com verbas de natureza remuneratória. A informação importante é a de que o teto constitucional tem relação com valores recebidos a título remuneratório. Por isso que parcelas indenizatórias não entram no teto constitucional. Você já viu ou já ouviu falar de muitos juízes e procuradores tal, que recebem, tem mês que os caras estão lá recebendo 100 mil, 200 mil reais, por quê? Porque pode ser que eles tenham férias que não foram concedidas para eles. Pode ser que eles tenham, por exemplo, licença-prêmio, que é um tipo de licença que você poderia tirar e não pôde tirar, então isso se transforma numa indenização. Tá? Então, qual é a ideia? Não serão computados para efeito dos limites do teto constitucional de remuneração as parcelas de caráter indenizatório. Ou seja, imagine que você é um servidor e ficou 20 anos sem tirar férias. Exemplo, né? Então, é claro que você só vai poder receber os 5 últimos anos. Mas, pense o seguinte, você vai receber todas essas férias em dobro. Então, você não recebeu as férias, você vai receber essas férias em dobro com 1/3 ainda. Então, veja só, pode ser que você recebendo todos esses valores de indenização de uma vez só, pode ser que isso passe o valor de quanto ganha um ministro do Supremo. Mas isso não estará errado. Por quê? Porque esse valor de pagamento de férias em dobro é uma indenização que você está recebendo. Então a indenização não entra nesse cômputo, não entra nesse cálculo do teto constitucional. Só entram verbas de caráter remuneratório. Só entram verbas que estão remunerando o servidor. Não entram verbas de caráter indenizatório. Professor, na hora da prova eu vou precisar saber o que é remuneratório e indenizatório? Eu imagino que o seu examinador não avance tanto assim. A única coisa que eu quero que você preste atenção, por quê? Porque o que é que pode constar aqui no lugar do indenizatório? O remuneratório. Então a única coisa que eu quero que você entenda é que isso aqui pode cair para você com o seu examinador trocando. Então ele coloca assim, deste artigo as parcelas de caráter remuneratório. Não entram no teto as parcelas de caráter indenizatório, tá bom? Então essa é a ideia, essa é a mensagem do parágrafo 11. Agora parágrafo 12, ó. Para os fins do disposto no inciso 11, de novo, para os fins do teto constitucional, fica facultado, ou seja, o que é facultado? É opcional, tá? Então, é opcional. Eu acho que é importante, às vezes, a gente traduzir essas palavras. Então, é opcional
aos estados e ao Distrito Federal fazer o quê? Fixar em seu âmbito, mediante emendas às respectivas constituições e lei orgânica, tá? Lei orgânica aqui porque o Distrito Federal não tem Constituição, o Distrito Federal tem também uma lei orgânica, tá? Então, para os fins do teto constitucional, é opcional. Então, primeira coisa, o que pode cair aqui? É obrigatório, né? Não, é opcional, é facultado aos estados e ao Distrito Federal fazer o quê? Fixar no seu âmbito, ou seja, dentro do seu território, por meio de uma emenda à Constituição do Estado ou emenda à lei orgânica, fixar como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Então veja só, você se lembra que o teto constitucional nos estados tem 3 vertentes, você se recorda disso? Então, no âmbito do poder executivo, é o limite do quanto ganha o governador de estado. No âmbito do poder legislativo, é o quanto ganham os deputados estaduais ou deputados do Distrito Federal, deputados distritais. Ok. E no âmbito do poder judiciário dos estados, o limite é o quanto ganha o desembargador. E aí, você se lembra que o desembargador ganha 90,25% de quanto ganha o ministro do Supremo. Perfeito. Olha o que a Constituição está dizendo. Se vocês, estados e Distrito Federal, quiserem, o que vocês podem fazer? Vocês podem, é facultado, vocês podem mudar a Constituição de vocês, ou vocês podem mudar a lei orgânica de vocês e colocar como limite único do funcionalismo, limite único do teto constitucional, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí, claro, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo. Então, olha só, limitando a 90,25%. Do subsídio mensal dos ministros do Supremo. Só que aí tem uma observação. Não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores. Olha que coisa interessante. Você sabe que a gente tem os 3 poderes, né? Então vamos lá, os 3 poderes. Executivo, judiciário, vou fazer por essa ordem para você entender, e legislativo. Tá? O que a Constituição aqui no parágrafo 12 ela está dizendo? Que você pode colocar aqui no executivo e no judiciário o percentual que você pagaria para o judiciário. Ó, só para que você não perca de vista o que eu estou falando. Para o judiciário, a gente já sabe que é mesmo 90,25% o quanto ganha o ministro do STF. Então, o teto do judiciário já era e sempre foi 90,25% do quanto ganha o ministro do Supremo. Ok. Então, quanto a isso aqui, não é novidade. Isso aqui está tudo certo. Qual é a novidade? A novidade que a Constituição está dando aqui no parágrafo 12 é colocar o teto do executivo também como o teto do judiciário. Ou seja, você igualaria o quanto ganha de limite dentro do poder judiciário àquilo que se ganha dentro do poder executivo. Então, o que eu quero que você entenda é, o parágrafo 12 do artigo 37, ele quer te dar uma ideia. Se quiser, ideia central. Se quiser, se os estados e Distrito Federal quiserem, podem alterar a Constituição do Estado ou a lei orgânica do DF para fazer com que o teto do Executivo não seja mais o quanto ganha o governador, mas o quanto ganha o desembargador do TJ. Essa é a tradução. E você sabe que o desembargador do TJ ganha 90,25% do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a ideia central aqui do parágrafo 12 é dizer isso para você. Ó, para os fins do teto,
é facultado ao Distrito Federal e aos estados fixar no seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores. E quanto é esse subsídio? Você já sabe, 90,25% dos ministros do Supremo, do subsídio dos ministros do Supremo. Com uma observação, não se aplica o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e aos vereadores. Então, tudo isso poderia ser dito de outro modo. Ó, estados e Distrito Federal, se vocês quiserem, coloca no mesmo balaio o quanto ganha o executivo e o judiciário. É só isso. E o legislativo? Não, o legislativo não entra nessa. O legislativo continuaria como limite, tendo, né, como limite o que ganha um deputado estadual ou distrital. Tá? Então essa é a ideia, meus amigos, que eu quero que vocês tenham aqui. Essas são as ideias que eu quero que você tenha aqui. Então, o parágrafo 12 quer trazer para você essa ideia. Ó, se você quiser, você muda. Você coloca o pessoal do executivo ganhando a mesma coisa ou ganhando o mesmo limite do pessoal do judiciário. E qual é o limite do judiciário? 90,25%. Ok, beleza. Além disso, você não mexe com deputados estaduais, distritais e vereadores. Deixa essa galera fixar o próprio salário. Que legal, né? Mas deixe que eles fixam os seus próprios salários, os seus próprios subsídios. Mas essa é a ideia. Então a ideia central do parágrafo 12 é essa aqui. Se os estados e o Distrito Federal quiserem, podem alterar a Constituição do Estado ou a Lei Orgânica do Distrito Federal para fazer com que o teto do Executivo não seja mais o quanto ganha o governador, porque essa era a regra que a gente já tinha visto, né? Agora, o que você pode fazer? Você pode trocar o quanto ganha o governador e passar a ser o quanto ganha o desembargador do TJ. Sempre lembrando que o que ganha o desembargador do TJ é 90,25% do quanto ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, vocês estão gostando, né? Ou não, não sei. Ó, agradeço muito a você que está aqui, agradeço a todas as palavras generosas de todo mundo que está aqui, de todo mundo que me assiste, todo mundo que se inscreve no canal. Tem gente que ainda assiste às aulas e não se inscreveu no canal. É muito importante que você se inscreva. Além disso, se você, agora é um pedido, hein? Se você puder, olha, me escute, hein? Agora eu vou fazer um pedido, hein? Se você estiver assistindo aos meus vídeos e perceber que existem ali propagandas, eu ficaria muito feliz que você clicasse nessa propaganda. Propagandas que não são nem do meu curso aqui, nem de nada, mas porque isso me ajuda, porque isso faz o canal crescer. Então, se eu pudesse pedir para você uma coisa, além de você curtir e compartilhar esse vídeo, eu pediria que você clicasse nas propagandas quando elas aparecem. E depois você fecha, tá? Porque eles são ruins, tá? Tô brincando. Né? Ou tô falando a verdade, não sei. Depois você fecha. Porque quando você clica, você me ajuda também. Eu agradeço muito a todo mundo que está aqui, eu agradeço todas as palavras que eu tenho recebido de incentivo, palavras generosas. Sou muito feliz. Eu gosto muito de fazer o que eu faço aqui. Eu adoro estar aqui.